Fala pessoal, beleza? Acabou de sair a prova da Unesp, tá? 2022. Eu vou resolver com vocês agora a prova de Física da Unesp 2022. Esse ano eles estão dividindo o vestibular da primeira fase em 2 dias. O primeiro dia foi para a galera que presta cursos de biológicas e o segundo dia para o pessoal de humanas e exatas. Então essa prova que eu vou resolver agora, que acabou de sair, a prova foi realizada uma hora, a prova terminou uma hora atrás. Eles divulgaram o caderno de questões agora, então eu vou resolver com vocês saindo do forno, tá? Essa prova é para a galera de, principalmente, né? Principalmente não, é uma prova para a galera, foi a prova para a galera que prestou cursos de humanas e exatas, tá bom? Ontem foi biológicas, hoje humanas e exatas. Então eu vou resolver as 7 questões de física dessa prova com vocês, beleza? Então vamos começar. A primeira questão, eu já adianto que eu não li as questões ainda, tá bom? Não li, então eu vou ler junto com vocês pela primeira vez para resolver, tá bom? E outra coisa que eu acho importante já ressaltar, né? Se inscreve no canal, dá um like, compartilha, se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, tá? Dá uma força aí que me ajuda bastante, beleza? Então vamos começar. Durante uma aula de geometria, uma professora improvisa utilizando um pedaço de barbante como um compasso, tudo bem? Então aqui está o pedaço de barbante, né? E aí a pessoa usa como um compasso. Basicamente o que ela faz, ela fixa, né, uma extremidade aqui, e aí ela gira essa outra aqui, e aí o barbante vira um compasso, tá bom? A figura mostra um arco de circunferência traçada por ela em 3 segundos. Então, para sair desse ponto aqui, ó, para sair deste ponto aqui até este ponto aqui, descrevendo esse arco de 30 graus, ela demorou 3 segundos, tá bom? Movendo sua caneta com uma velocidade escalar constante sobre uma superfície plana e mantendo sempre o barbante esticado. Aí ele fala, sendo VA e VB as velocidades escalares dos pontos A e B, respectivamente, e considerando π igual a 3, ele pergunta quanto vale VA menos VB. Interessante, tá? Então vamos lá, gente. Qual é o truque aqui? Bom, o truque para a gente resolver esse problema é a gente lembrar, né, de movimento circular uniforme, tá bom? Então o que a gente precisa fazer? Ó? Vamos lá. O truque é lembrar que a velocidade ela vai ser dada pelo deslocamento dividido pelo tempo. Simples assim, tudo bem? No caso, quem vai ser o deslocamento? O deslocamento vai ser o arco, né, de uma circunferência com ângulo de 30 graus, tá bom? Então, ó, vamos considerar o seguinte. Vamos considerar primeiro o ΔS do trecho A, beleza? Do trecho A. Quem vai ser esse ΔS? Vai ser, tá? O arco da circunferência aqui, vai ser esse pedaço aqui, tudo bem? Ó? Esse arco que eu estou mostrando aqui, ó. Bom? Então vamos ver quanto que, né? Vou chamar de ΔSA. Bom? Bom, como que vai ficar esse carinha aí, o ΔSA? Bom, gente, se eu tiver a circunferência toda, eu teria um 2πRA, beleza? Se eu tivesse a circunferência toda. Mas eu estou pegando só 30 graus. 30 graus corresponde a 1/12 da circunferência. Então eu divido esse cara por 12. Você poderia fazer uma regrinha de 3. 360 graus está para 2πr, 30 graus está para tananã. Aí você acha esse tananã, tá bom? Mas aqui eu estou fazendo de um jeito mais direto, né? A gente pega o 2πr e divide pela fração que isso corresponde da circunferência toda. 30 graus corresponde aí a 1/12 da circunferência, beleza? Bom, e aí eu posso simplificar, e isso aqui vira πRA sobre 6. Uma outra forma de chegar nesse resultado, por exemplo, seria lembrar que o arco de circunferência ele é igual ao ângulo em radianos vezes o raio. O ângulo em radianos é π sobre 6, né? 30 graus é π sobre 6. Aí você pega esse π sobre 6, multiplica pelo raio, você chega aqui direto nessa expressão também, beleza? Da mesma forma, o ΔSB vai ser igualzinho, só que aí eu vou trocar o RA por RB. E aí fica πRB dividido por 6. Bom, e aí para a gente encontrar a velocidade, a gente divide esses carinhas aqui, ó, por ΔT, tudo bem? Então, ó, eu divido o ΔSA por ΔT, e aí quando eu fizer isso, eu vou encontrar que a velocidade do ponto A vai ser πRA dividido por 6 ΔT. Da mesma forma,
A velocidade do B vai ser quem? Vai ser π RB dividido por dividido por 6 ΔT. Dessa forma, quando eu fizer o VA menos o VB, que é o que ele pede, eu vou ter π sobre 6 ΔT, eu posso pôr em evidência, que multiplica RA menos RB. E é aqui que está o ponto do problema, gente. O π eu vou considerar sendo 3, o 6 está aqui, o ΔT é 3, beleza? E o RA menos RB vale 18, né, gente? É esse pedaço aqui. Eu não sei quanto vale o RA, nem quanto vale o RB, mas a diferença deles eu sei, vale 18 centímetros. Tá? E aí, se eu colocar esse cara aqui em centímetros, como o tempo está em segundos, eu vou obter a velocidade em centímetros por segundo, que é o que ele colocou aí. Repara que o 3 vai cortar com 3, 18 dividido por 6 vai me dar 3 centímetros por segundo. E aí eu vou cair aqui na alternativa C. Beleza? Então, a primeira questão aqui envolvendo movimento circular uniforme. Né? A gente tinha que identificar aí, né, o deslocamento do ponto A, o deslocamento do ponto B, dividir pelo tempo, né, desse deslocamento e aí brincar um pouquinho com essas letrinhas e chegar nesse resultado. Beleza? Então, é um exercício bem interessante e super simples, não é um exercício muito difícil não, tá bom? Era só lembrar aí que a gente estava, quando a gente tinha um trecho, né, um arco de círculo, aí a gente precisa considerar um arco de circunferência, desculpa, e aí a gente precisa considerar esse 30 graus, né, para fazer a brincadeira. Beleza? E lembrar que o 30 graus corresponde a 1/12, né, da circunferência toda. Beleza? Show de bola, gente. Então, essa é a primeira questão. Alternativa C. Bom, deixa eu apagar tudo que a gente tem aqui. E aí a gente já parte para a próxima questão. Então, vamos lá? Vamos partir para a próxima questão. A próxima questão é uma questão de gravitação, pessoal. Uma questãozinha aqui de gravitação. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Beleza, então vamos lá. Questão de gravitação. Então ele fala o seguinte para a gente. Ó. A imagem mostra o exoplaneta com esse nome super esquisito em órbita ao redor de uma estrela com um nome mais esquisito ainda, da constelação Centauro, distantes 40 unidades astronômicas um do outro. Eu vou chamar de planeta e estrela, tá? Eu não vou ficar usando esses nomes esquisitos aí não. Então eu vou chamar de planeta e estrela. Só para dizer, exoplaneta é um planeta fora do sistema solar, tá bom? Esse é o primeiro exoplaneta do qual se obteve uma imagem direta. Em comparação com objetos do sistema solar, sabe-se que esse exoplaneta tem uma massa correspondente a 5 vezes a massa de Júpiter e que a estrela tem uma massa correspondente a 0,025 vezes a massa do Sol. Tá? E aí ele deu pra gente aqui a massa do Sol e a massa de Júpiter pra gente. E aí ele deu pra gente o quanto que vale uma unidade astronômica, blá blá blá, e ele pede pra gente calcular a intensidade da força de atração gravitacional entre o exoplaneta e a estrela. Tá? Gente, só usar a fórmula. É só lembrar que a força gravitacional ela é dada por Gzão, que é a constante universal, produto das massas, então vou colocar aqui o mzão, que é a massa da estrela, mzinho, que é a massa do planeta, dividido pela distância entre eles ao quadrado, r quadrado. Beleza? Simples assim. Só que aí agora a gente precisa substituir esses caras. Então vamos lá. Primeiro vamos encontrar, né, quem é a massa da estrela. A massa da estrela é 0,025 vezes a massa do Sol, que ele deu para a gente aqui. Ó. Beleza? Então, 0,025 vezes 2, que multiplica 10 a 30. Bom, se você fizer 2 vezes 0,025, isso aqui vai dar 0,05, né? 10 a 30. Beleza? E aí eu posso escrever isso como sendo 5, 10 a 28 quilogramas. Então, essa é a massa, 10 elevado a 28 quilogramas. Essa é a massa da estrela. Agora, vamos achar a massa do planeta. A massa do planeta, que é o mzinho, vai ser 5 vezes a de Júpiter. Então, 5 vezes a massa de Júpiter, que é 2, 10 a 27. Bom, isso aqui vai dar 10, com 10 a 27, 10 a 28 quilogramas. Então, olha que legal. A massa do planeta, a massa da estrela é 5 vezes a massa do planeta. Não é uma massa muito maior, né?
aqui no sistema solar a gente está acostumado com a massa do Sol sendo muito maior que a dos planetas. Nesse sistema esquisito aí, a massa da estrela não é tão maior assim que a massa do planeta. Beleza? Bom, e aí a distância, deixa eu anotar aqui, gente. A distância vai ser 40 unidades astronômicas. Então é 40 que multiplica 1,5, 10 a 11. Gente, 40 vezes 1,5, né? Repara que aqui, ó, 1,5, 10 a 11 vem daqui, tá bom, gente? 40 vezes 1,5 vai dar 60, tá? Aí vai ficar 60, 10 a 11, é a mesma coisa que 6, 10 ao quadrado, 10 a 12, beleza? Isso em metro, tá bom? Opa! Bom, agora que a gente tem tudo isso, vamos à fórmula. Agora é só jogar na fórmula. O G, ele fala que vale aqui, ó, 6, 10 a menos 11. O emão a gente viu que é 5, 10 a 28. O eminho a gente viu que é simplesmente 10 a 28, dividido por r ao quadrado. Quando eu pegar esse r ao quadrado, gente, vai ficar 6 ao quadrado, que é 36, e 10 a 12 ao quadrado, que é 10 a 24. Show de bola. Bom, agora vamos lá. Primeira coisa, esse 6 eu posso simplificar com esse 36, aí aparece um 6 aqui. E aí ó, vai acontecer o seguinte, eu vou ter os 5 sextos naturalmente, então vou deixar aqui ó, 5 sextos, que multiplica. Aí ó, o 10 a 28 com esse 10 a 24, ó, eu já vou simplificar, e aí vai virar um 10 a quarta, tá bom, gente? Ó, isso aqui vai me dar um 10 a quarta, tá bom? Aí quando eu fizer o 10 a quarta com 10 a 28, eu vou ganhar um 10 a 32. E aí quando eu fizer o 10 a 32 com 10 a menos 11, eu vou ganhar um 10 a 21. Beleza? 10 a 21. Bom, quando a gente fizer esses 5 sextos aqui, vai dar 0,83, né? Então isso aqui vai me dar 0,83 10 a 21, que a gente pode escrever como 8,3 10 a 20 newtons. A alternativa A. Beleza? Então, é isso, é tranquilo, gente. A questão é fácil, tá bom? É uma questão só de substituição de fórmula, tá? Não envolvia nenhum raciocínio muito complicado aqui. Então, era só você lembrar a fórmula, fazer aqui as transformações, né? Porque ele deu pra gente a massa do Sol e de Júpiter, e aí falou como que as massas do planeta e da estrela se relacionavam com a massa de Júpiter e do Sol, né? E também fazer a conversão aí de unidade astronômica para metro. E aí, depois disso, só jogar na fórmula e fazer conta com notação científica, tá? E aí a gente chega na alternativa A. Beleza? Questão tranquila, tudo bem? Não era uma questão difícil. Se você conhecesse a fórmula, era um pouquinho trabalhosa, mas saía tranquilamente. Beleza? Show de bola. Então deixa eu apagar aqui o problema. Agora vamos para o próximo problema. A terceira questão da prova de física, que é uma questão, parece ser uma questão aqui que envolve impulso, tá bom? Então vamos lá, vamos ver se é uma questão de impulso mesmo. Então ele fala assim, eu lembro vocês que eu não li a prova ainda, tá bom? Então, primeira vez que eu estou lendo as questões, então eu não sei do que é a questão até eu ler a questão. Dois amigos reuniram-se para empurrar um veículo de massa emisão em linha reta, a partir do repouso sobre uma superfície plana e horizontal. Entre as posições inicial e final, atuou sobre o veículo uma força resultante Fr, que variou em função do tempo, em intervalos de tempo T1 e T2. Então, repara que no primeiro intervalo de tempo T1 vai ter uma força F, e no intervalo de tempo T2 uma força 2F. Aí ele quer saber, no final do intervalo de tempo T1 mais T2, qual é a velocidade escalar adquirida pelo veículo. Gente, esse exercício a gente resolve usando o chamado teorema do impulso. Teorema do impulso. Como que a gente usa esse teoreminha aqui? Basicamente, o que ele diz é que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, onde a variação da quantidade de movimento, no caso, vai ser a massa vezes a velocidade final, menos a massa do corpo vezes a velocidade inicial. Como ele parte do repouso, a velocidade inicial é zero e esse termo é irrelevante. De modo que a velocidade final vai ser simplesmente o impulso dividido pela massa. Simples assim, tá bom?
Agora o que a gente precisa fazer é calcular esse bendito impulso, tá bom? E como que a gente calcula esse bendito impulso? Gente, o impulso, ele vai ser sempre, né? Se eu quiser aqui ser um pouquinho pedante com vocês, ó, o impulso ele é a integral da força no tempo. Aí você deve estar se perguntando, Jesus amado, o que é uma integral? Gente, relaxa, tá? Essa é a definição ali do ensino superior na faculdade, a gente aprende isso, tá bom? A força, ela pode ser uma função do tempo, se você integrar essa função do tempo, dá o impulso, tá bom? Quando a gente aprende também que quando a força é constante, basta pegar a força e multiplicar pelo intervalo de tempo, tá? Mas e quando a força não é constante, que é o caso aqui? Gente, aí ele vai dar pra gente um gráfico, tá bom? Da força em função do tempo, e ele quer e o impulso vai ser simplesmente a área embaixo do gráfico. Vai ser essa área aqui, ó. Simples assim, só calcular essa área. Essa área vai ser o impulso. Beleza? Lembra que integral é área, né? Calcular a integral de uma função é simplesmente calcular a área embaixo dessa função, tá bom? Então vamos lá, vamos calcular essa área, esse impulso que vai ser essa área. Bom, primeiro eu calculo a área desse retângulo, que vai ser base T1, altura F, mais a área do outro retângulo, que vai ter uma base T2 e uma altura 2F. Aí eu coloco o F em evidência, e aí eu encontro T1 mais 2T2. Esse é o impulso. E aí a velocidade final vai ser esse impulso, que é F T1 mais 2T2, dividido por emissão. Isso vai estar na alternativa B de bola, né? FT1 mais 2T2 dividido por emissão. Beleza? Então, gente, questão tranquilinha, questão super tradicional de impulso. Né? Ele dá o gráfico da força pelo tempo, a gente calcula o impulso como a área do gráfico, relaciona o impulso com a variação da quantidade de movimento, m velocidade final, menos m velocidade inicial, problema resolvido. Tranquilo? Lembrando que ele parte do repouso, quero saber qual é a velocidade final dele depois de todo esse processo. Beleza? Show de bola, questãozinha também tranquila para quem conhece o teorema do impulso, tá bom? Então vamos lá, vamos agora para o próximo problema. Estamos indo rápido, hein? Essa prova está mais fácil que a de ontem, hein? A de ontem estava um pouquinho mais difícil. Que é esperado, né? Ontem tinha a galera de medicina, né? Então, quando tem a galera de medicina, eles sobem um pouquinho o nível mesmo, tá bom? Deixa eu só tomar uma água aqui, eu já continuo. Questãozinha de calorimetria. Então vamos lá. Em um experimento de calorimetria realizado no nível do mar, um estudante colocou 600 gramas de água a 10 graus e 100 gramas de gelo a menos 40 graus em um calorímetro ideal onde já existiam 800 gramas de água a 5 graus em equilíbrio térmico com calorímetro. Sabendo que o calor específico da água líquida é 1 caloria por grama grau Celsius, que o calor específico do gelo é 0,5 calorias por grama grau Celsius e que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama, depois de atingido o novo equilíbrio térmico, havia dentro do calorímetro banana. Bom, gente, esse exercício é difícil, tá? Esse é aquele tipo de exercício, todo mundo gosta de calorimetria. Todo mundo fala, nossa, calorimetria eu gosto, né? Que macete, ml, todo mundo ama calorimetria no ensino médio. Só tem um tipo de problema que todo mundo odeia, é exatamente esse. Tá? Por quê? Porque esse é aquele problema que eu não sei a situação final do sistema. Eu não sei se o sistema vai terminar todo em fase líquida, todo em gelo, parte em líquido, parte em gelo. E aí, como eu não sei o que vai... qual é a situação final do sistema, fica difícil eu aplicar o teorema dos sistemas isolados, né, a soma dos calores igual a zero, porque eu não sei qual vai ser a configuração final do sistema. Eu não sei se vai ser numa temperatura acima de zero, abaixo de zero, igual a zero. Eu não sei o quanto de gelo derrete, todo o gelo derrete, uma parte do gelo derrete. O que acontece? A gente não sabe. É exatamente isso que a gente quer saber. Esse tipo de problema é o tipo de exercício que todo mundo odeia de calorimetria. Então, no ensino médio, todo mundo ama calorimetria. Fala, eu quero que caia a calorimetria no vestibular, porque isso eu vou saber fazer. Aí cai esse problema, as pessoas não sabem fazer, porque esse é o exercício difícil de calorimetria. Tá bom? Então vamos lá, vamos resolver ele com calma. Tá? Existem várias formas de abordar esse tipo de problema. O jeito que eu gosto de fazer é o seguinte. Eu vou trabalhando pelas beiradas, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui gelo a menos 40 graus e água a 10 graus e água a 5 graus, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro ver o que eu preciso fazer para levar o gelo de até 0 graus. Vamos começar por aí, tá bom? Então, vamos considerar que eu quero levar o gelo. Então, eu quero pegar o gelo
e levar ele de menos 40 graus até 0 graus, beleza? Vamos calcular a quantidade de calor necessária para isso, tudo bem? Então vamos lá. Eu vou chamar esse calor aqui ó, de Q1, beleza? Vai ser a massa de gelo, o calor específico do gelo, vezes um ΔT. A massa de gelo é 100, né? 100 gramas. O calor específico do gelo é meio. E a variação de temperatura é 40, né? Eu estou indo de menos 40 até 0. Bom, isso aqui vai me dar 20. Com 2 zerinhos ali, vai me dar 2.000 calorias. Então, eu preciso fornecer 2.000 calorias para o gelo ir de menos 40 até 0. Agora, vamos pegar e considerar o gelo virar água. Então, vamos fazer o calor para o gelo virar água. É um calor latente, né? Então, esse calor eu vou chamar de Q2. É simplesmente a massa de gelo vezes o calor latente do gelo. Então, vai ser 100 vezes 80, né? Que vai me dar 8.000 calorias. Então, ó, se eu pegar e considerar esses dois carinhas juntos aqui, ó, eu preciso de 1.000 calorias. Eu preciso de 1.000 calorias para fazer com que todo o gelo saia de menos 40 graus até 0 graus e depois se transforme em água. Então eu preciso de 1.000 calorias? Não, gente, 10.000 calorias, né? 10.000 calorias. 2.000 mais 8.000. Tá bom? Então eu preciso de 10.000 calorias para que eu pegue o gelo que está a menos 40 e leve até 0 graus e depois transforme em água. Beleza? Agora, será que para eu ter essas 10.000 calorias, o gelo receber essas 10.000 calorias, eu preciso que alguém perca essas 10.000 calorias. Quem seriam esses alguém? Seria a água, os 600 gramas de água a 10 graus e os 800 gramas de água a 5 graus. A pergunta é, será que eu consigo, a partir dessas quantidades de água, fazer com que elas percam calor de modo a conseguir atingir esses 10.000 calorias necessários para que o gelo chegue, se transforme em água? Esse é o ponto. Tá? Então vamos pegar a água a 10 graus. Vamos considerar qual é o calor que essa água libera. Tudo bem? Então vamos chamar esse calor de Q3. Qual é o calor que essa água libera? Tá? Se ela chegar a 0 graus. Tudo bem? Então vai ser a massa de água, 600, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura, que é menos 10, né? Bom, isso aqui está me dando menos 6.000 calorias, né? Bom, então, ó, das 10.000 calorias que eu preciso, 6.000 já estão vindo daqui, hein? Está legal, tá bom? Agora vamos pegar a outra quantidade de água, os outros 800 gramas de água. Vamos levar ele até 0 graus. Eu tenho 800 vezes 1, ele estava inicialmente a 5, então quando eu levar ele para 0, menos 5. Menos 5 vezes 8 dá 4, né? 5 vezes 8 vai dar 40, né? Com 2 zerinhos. Isso, né? Com 2 zerinhos, menos. Bom, olha que interessante, gente. Dá menos, né? Se eu somar esses dois caras, gente, quanto que dá isso aqui? Dá menos 10.000, né? É exatamente o que eu preciso. Então, olha que legal. Se eu considerar que eu pego esses 600 gramas de água que estava a 10 graus, aí eu pego e esfrio eles até 0 graus. Eu vejo que ele me libera 600.000 calorias de calor. Aí eu pego esses 800 gramas de água que estava a 5 graus, eu esfrio ele até 0. Ele perde 4.000 calorias de calor. Então, pegando essas quantidades de água que eu tinha e esfriando elas até 0, eu libero 10.000 calorias, que é exatamente as 10.000 calorias que eu preciso para pegar o gelo a menos 40, levar a 0 e depois converter em água. Ou seja, o balanço aqui, o balanço de energia é perfeito. Tudo bem? De modo que no final eu vou ter tudo água a 0 graus. Tudo bem? Alternativa D de dado. Deixa eu confirmar no gabarito se é isso mesmo, gente, para ver se eu não fiz nenhuma caca. Mas acredito que deva ser isso sim. Bom,
Deixa eu conferir aqui. Essa foi a questão 79 da prova. Olhando aqui no gabarito, 79, alternativa D. Perfeito, é isso mesmo, tá bom? Então é isso, gente. Tá? No final, todo o calor que a água, que estava a 10,5 graus, perdeu para chegar a zero, é exatamente o calor que o gelo ganhou para derreter completamente, para todo o gelo virar água. Primeiro ia a 0 graus e depois virar água. Tá bom? Vamos lá, o que a gente poderia ter de diferente nesse problema? Vamos supor que quando eu somasse esse Q3 com o Q4, eu tivesse encontrado mais do que 10 mil em módulo, eu tivesse encontrado, sei lá, 12 mil. Isso significaria que, além de pegar todo o gelo e converter em água, eu ainda conseguiria elevar a temperatura do gelo até uma temperatura final acima de zero. E aí eu teria que fazer uma conta usando que a soma dos calores é igual a zero para chegar nesse resultado. Tudo bem? Seria um pouquinho mais complicado. Tá? E o que aconteceria se essa soma do Q3 com o Q4 fosse menor do que 10 mil? Isso significaria que eu não conseguiria derreter todo o gelo. Tudo bem? Significaria que eu pegaria toda essa água, levaria até 0 graus, mas eu não conseguiria derreter todo o gelo. Eu teria que ver aí o quanto de energia eu teria disponível para derreter o gelo, e aí só uma certa parte do gelo, uma certa massa de gelo seria derretida, e no final a gente teria uma certa massa de gelo a 0 graus e uma massa de água a 0 graus também. Beleza? Então seria esse o raciocínio, tá bom? Então é isso, gente. Esse tipo de problema não tem jeito. Não tem como eu falar, como que resolve e tudo mais. Não tem jeito. Você precisa ficar fazendo análise desse tipo, entendeu? Você pensa, o quanto que eu preciso para fazer o gelo virar água? Legal, mas para o gelo receber esse calor, alguém tem que perder. Será que eu consigo fazer alguém perder esse calor e terminar a 0 graus, que é a temperatura que o gelo termina? Consigo ou não? Nesse caso a gente viu que dá cravadinho. Mas podem ter problemas que não, e aí a gente precisa sambar um pouquinho aqui para ver o que fazer. Beleza? Exercício difícil, tá? Eu acho esse tipo de exercício complicado. Sempre achei. Isso aqui buga a cabeça das pessoas. Muita gente não sabe resolver isso porque não tem um método universal aqui, tá? Você precisa ter ali um feeling, né? E ir testando por um caminho, testando por outro e fazendo um balanço de energia e ver onde que vai dar. É um exercício difícil, tá bom? Mas ok, gente. Então vamos pro próximo problema. Então deixa eu apagar tudo aqui. Esperamos que os próximos exercícios não sejam tão difíceis assim. Bom, a próxima questão é uma questão de ótica, aparentemente. Tá? A questão de ótica da prova de ontem era super difícil. Vamos ver se essa aqui é tão difícil quanto. Na verdade, quando eu falo super difícil, não era super difícil. Era um pouquinho difícil. Não era uma questão... Quando eu falei super difícil, vocês dá a entender que era tipo uma questão do ITA. Né? Não. Era uma questão que tinha uns pontos importantes que eram umas sacadinhas importantes para resolver. Bom, mas em tese não era uma... A conta dela é simples e tudo mais. Só tinham essas sacadinhas aí que era muito fácil de errar. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos ver essa aqui. Uma garota pegou um espelho esférico côncavo. Parou. O cara falou espelho esférico côncavo. Você já escreve aqui, ó. Foco positivo. Na prova de ontem, o foco era negativo, porque era um espelho convexo. Aqui é espelho côncavo, foco positivo. Você não pensa duas vezes. Foco positivo, acabou, ponto. Tá bom? Escreve isso. Você nem lê o resto, escreve isso. Agora você volta. Um garoto pegou um espelho esférico côncavo de maquiagem e apontou para o sol. E percebeu uma imagem real desse astro que se formou a 40 centímetros do espelho. Aí ele faz a seguinte pergunta para si próprio. Se com esse espelho eu quiser ver uma imagem do meu rosto com 2 vezes o meu tamanho real e não invertida, a que distância do espelho devo me posicionar? Depois de efetuar alguns cálculos, a garota acertará a resposta da sua pergunta se encontrar. Bom, primeira coisa, gente. Vamos lá. Quando ele fala que a imagem do Sol é formada a 40 centímetros do espelho, ele está dando para você o foco. Tudo bem? Ele está te dando que o foco é 40 centímetros. Isso aqui é uma coisa que muita gente não sabe. Tá? Por que isso, gente? Pensem assim. O Sol está muito longe do espelho. Sempre que você tem um objeto muito longe do espelho, os raios vindo desse objeto vão incidir paralelamente no espelho. É exatamente o que a figura está mostrando. E sempre que os raios incidem paralelamente no espelho, eles são refletidos no foco. E a imagem é formada no foco. Sempre. Tudo bem? Sempre.
Uma outra forma de perceber isso, gente, é lembrar aqui, ó, da equação dos espelhos. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', tá bom? Quando eu tenho um objeto muito longe do espelho, eu posso dizer que o P' é aproximadamente infinito. Ele é um número muito grande. E aí, quando o P' for aproximadamente infinito, o 1 sobre P vai tender a zero. E é o que acontece. O Sol está lá longe, gente. O Sol está muito longe. O P é infinito, sabe? Tipo, o foco é 10, 15, 20, 40, 100 centímetros. O P a gente está falando aí de milhões e milhões de quilômetros. Beleza? O Sol está muito longe. Então, assim, né? O P é infinito. 1 sobre infinito é zero. 1 sobre um número muito grande é zero. Tudo bem? E aí fica 1 sobre F igual a 1 sobre P', o que nos leva diretamente a F igual a P'. Portanto, a posição em que a imagem é formada é o foco. É uma outra forma de olhar para o problema. Então, essa primeira parte aí, que ele fala do Sol e tudo mais, gente, é o foco, tudo bem? Então, essa inclusive é uma forma de você encontrar o foco de um espelho convexo, espelho côncavo, desculpa. Você pega o Sol, né? E pega a imagem do Sol, você vê onde a imagem do Sol é formada. O Sol está muito longe, né? Você vê onde a imagem do Sol é formada. Essa vai ser a posição do foco do espelho. Beleza? Então, bem importante esse ponto, esse aspecto. Tranquilo? Ok. Agora a gente já sabe o valor do foco. Aí ele quer saber o seguinte. Eu quero achar uma imagem com um tamanho 2 vezes uma imagem real, não invertida. Eu quero uma imagem real e não invertida, com 2 vezes o seu tamanho. Tá? Para isso, gente, você vai lembrar da fórmula do aumento linear transversal. Tudo bem? Que é dada por essa equaçãozinha aqui, ó, F sobre F menos P. Não sei se você lembra dessa formulinha, mas é ela que vai te salvar nesse problema. O aumento linear transversal é dado por F sobre F menos P. Tá bom? Onde F é o foco e P é a posição. Repara aqui agora, ó, acabou o Sol, não tem mais Sol no problema. Encontramos o foco, esquece o Sol. Tá? Agora eu vou pegar um outro objeto, né, e vou colocar, esse objeto vai ser a própria pessoa, né? Eu vou pegar esse outro objeto e vou colocar na frente do espelho. E aí eu quero que esse objeto ele tenha um tamanho 2 vezes maior, tudo bem? E seja real. Então, se eu quero que a imagem seja... e ela não pode ser invertida. Bom, como eu quero que ela tenha 2 vezes o tamanho, o aumento tem que ser 2, tudo bem? O aumento tem que ser 2 porque eu quero que o tamanho da imagem seja o dobro do objeto. Tá? E como eu quero que ela não seja invertida, esse aumento tem que ser positivo, mais 2. Porque ela poderia ser invertida, aí o aumento seria menos 2. Aí, gente, é só vir aqui na equaçãozinha e colocar ó, 2 igual a 40 sobre 40 menos P. Passa o 40 menos P multiplicando, vai ficar 80 menos 2P igual a 40. 2P igual a 80 menos 40, que me dá 40. P igual a 20 centímetros. Então, ele quer saber, não, a pergunta é a que distância do espelho ele deve se posicionar. Bom, é o P, né? Qual é a distância que a pessoa deve ficar do espelho para ela ver a sua imagem com tamanho dobrado e não invertida. Né? Então, eu preciso aqui pegar e colocar ficar a 20 centímetros do espelho. Alternativa D. Beleza? Ele poderia perguntar qual é a posição da imagem, por exemplo. Qual é a posição da imagem? Aí é só você vir aqui nessa formulinha e encontrar o P', por exemplo. Vamos fazer isso? Né? Vamos lá, vamos fazer isso. 1 sobre F é 1 sobre 40, igual a 1 sobre P, que é 1 sobre 20, mais 1 sobre P'. Bom, deixa eu tentar fazer aqui de cabeça. Isso aqui eu posso escrever como 2 sobre 40, jogo para lá. Jogo para lá. Eu vou encontrar, gente, que o P'... Deixa eu só... Estou fazendo de cabeça, tá? 2 sobre 40 e 1 sobre 40 menos 2 sobre 40 menos 1 sobre 40. O P' vai dar menos 40. Aí você deve se pensar, caramba, se o P' é negativo, a imagem é virtual, né? Para o P' ser negativo, a imagem é virtual, né? Mas ele não está querendo imagem real? Não, ele nunca disse que ele quer imagem real. Ele quer reparem que ele fala imagem
do meu rosto com 2 vezes o seu tamanho real. Ele não falou que a imagem é real. Ele quer que a imagem tenha um tamanho 2 vezes maior do que o tamanho real da imagem, do tamanho real do rosto da pessoa, do objeto. Ele não falou que a imagem é real, tudo bem? Até porque para uma imagem ser direita, ou seja, não invertida, ela tem que ser virtual. É impossível um espelho côncavo produzir uma imagem direita real. Isso não pode acontecer. Então, se ela é direita e maior, ela tem que ser virtual. Tudo bem? Tá? Então, isso aqui é importante só porque as pessoas podem bugar um pouco. Falar, caramba, a imagem não tinha que ser real? O pelinho não tinha que ser positivo? E não, gente. Ele não falou que a imagem tem que ser real. Ele falou, quando ele usa a palavra real aí, ele está se referindo ao tamanho real do rosto dele. Beleza? Tamanho verdadeiro do rosto dele. Beleza? Então, o uso de palavras aí é um pouquinho tricky e pode ter levado aí algumas pessoas ao erro. Beleza? Mas a pergunta é, qual é a distância que eu tenho que ficar do espelho? É 20 centímetros, ou seja, metade do foco. Se eu ficar na frente do foco, metade do foco para frente, eu vou ter uma imagem com o dobro do tamanho. Beleza, gente? É isso. Bom, então vamos lá. Vamos seguir aqui para o próximo exercício. Então, uma questão bem legal, essa questão bem tradicionalíssima, né? Questão assim, aquelas questões tradicionais de espelho esférico, né? Questãozinha bem tradicional mesmo, tá bom? Então vamos lá, vamos para a próxima questão. A próxima questão que a gente vai resolver é uma questão teórica, tá bom, gente? Uma questão aqui teórica, vamos ver sobre o que ela é. Então vamos lá. O vídeo já está com 36 minutos, mas acho que vai ser rápido as próximas 2 questões. Então ele fala o seguinte: nossos olhos percebem apenas uma pequena faixa do espectro eletromagnético, chamada de luz visível. A gente só enxerga, né, o espectro ali entre o vermelho e o violeta, beleza? Outras faixas dessa radiação podem ser detectadas por instrumentos específicos. No espaço extraterrestre, partículas de alta energia produzidas em todo o universo se propagam e normalmente são bloqueadas por campos magnéticos. Porém, como a Lua não possui um campo magnético, essas partículas atingem a superfície lunar, interagem com a matéria e produzem raios gama como resultado, que podem ser detectados na Terra. A figura da esquerda, esta figura aqui, mostra uma imagem da Lua obtida na faixa do visível e a da direita na faixa dos raios gama. Então reparem que aqui, ó, na faixa do visível, a gente vê a Lua como ela é, né, na parte do visível. Já aqui, ó, na faixa dos raios gama, a gente vê esses raios gama que com o nosso olho a gente não consegue ver, tá bom? Porque o nosso olho não consegue enxergar raio gama. Aí ele fala, comparando os raios da luz visível com os raios gama, vamos lá. Então deixa eu montar aqui, gente, um espectro eletromagnético para vocês, tá bom? Então vamos lá. O espectro eletromagnético eu vou colocar aqui em função da frequência, beleza? Ou da energia, tudo bem? Quanto maior a frequência da radiação, maior sua energia. O comprimento de onda, obviamente, cresce para o outro lado, né? Então deixa eu colocar aqui, ó. O comprimento de onda cresce para o lado de cá, tá bom? Bom, a gente vai ter aqui, ó, uma regiãozinha que é a regiãozinha do visível, tá bom? Deixa eu marcar aqui a regiãozinha do visível, tá? Então essa é a região visível. Na parte de mais baixa frequência, mais baixa energia, a gente vai ter o vermelho, tudo bem? Então aqui a gente vai ter o vermelho. E aí aqui, ó, a gente vai ter o violeta, tranquilo? No extremo oposto. Então, no extremo de menor frequência da faixa visível, a gente vai ter o vermelho, e no extremo de maior frequência, a gente vai ter o violeta. Bom, aqui, ó, a gente vai ter o ultravioleta. Lembra, ultravioleta, ele vai além do violeta. Então, é uma forma de decorar. A ultravioleta, ele vai além do violeta. Depois a gente vai ter os raios X e os raios gama. Aqui, ó, antes do vermelho, a gente vai ter o infravermelho. Gente, lembrem, antes do vermelho, infravermelho. E aí para cá vai ter um monte de coisa acontecendo. Você vai ter micro-onda, ondas de rádio e blá 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 blá, né? Vindo para cá com frequências mais baixas que o visível. Beleza? Então a gente tem para frequências abaixo do visível, ali abaixo do vermelho, a gente vai ter o infravermelho. E aí antes do infravermelho a gente vai ter coisas como ondas de rádio, micro-ondas e outras coisas. Tá bom? E aí do violeta, que é o extremo oposto do espectro visível, a gente vai ter logo depois dele o ultravioleta e depois raio-x e raio gama. Tranquilo?
Beleza, então vamos agora ver o probleminha, né? O que ele fala. Como todas as ondas eletromagnéticas, ambos só podem se propagar no vácuo e com velocidades iguais. Bom, sim, né, tanto a luz visível, quanto os raios gama, quanto todo o espectro eletromagnético podem se propagar no vácuo. A questão é que eles não podem só se propagar no vácuo, eles também se propagam na matéria, se propagam na água, se propagam no ar. Né? Então é falso quando ele fala que eles só podem se propagar no vácuo. Eles se propagam no vácuo, uma onda eletromagnética se propaga no vácuo, mas também se propaga em outros meios. Então está errado. Por apresentarem comprimentos de onda maiores que os da luz visível, os raios gama são inofensivos quando atingem os seres humanos. Gente, não. Repara que o raio gama ele apresenta comprimento de onda menor que a luz visível. Ele apresenta frequência e energia maior, mas o comprimento de onda é menor. Quanto mais à esquerda nesse espectro, maior o comprimento de onda. Então, na luz visível, eu vou ter um comprimento de onda maior que o raio gama. Tá bom? Então, está errado também. Os raios gama apresentam frequências menores que o da luz visível. Errado também, né? A gente acabou de discutir que o raio gama tem frequência maior, né? Proveniente simultaneamente, vamos para D agora. Proveniente simultaneamente de uma mesma fonte no espaço, ambos chegam à Terra em intervalos de tempo diferentes, produzindo imagens distantes da fonte. Gente, isso está errado, porque se eles saírem simultaneamente de uma mesma fonte, ambos se propagam com a mesma velocidade, que é a velocidade da luz no vácuo, né? O famoso c igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Eles se propagam todos com a mesma velocidade no vácuo. De modo que eles vão chegar, se eles partem simultaneamente de uma mesma fonte, eles vão ter que chegar aqui no mesmo instante de tempo. Né? Então, porque eles se propagam com a mesma velocidade, percorrendo a mesma distância, vai demorar o mesmo tempo, partindo no mesmo instante, vão chegar aqui no mesmo instante também. Beleza? Então, tá errado. Com isso, sobra a alternativa E, que ele fala: apesar de terem frequências e comprimentos de onda diferentes, o que é verdade, ambos se propagam pelo vácuo com velocidades iguais, que é o que eu acabei de discutir, é a alternativa E, sem dúvida nenhuma. Tá bom? Então, uma questãozinha aqui teórica sobre ondas eletromagnéticas, tá? A gente tinha que ter um pouquinho de noção aqui do espectro, tá? É importante você ter essa noção do espectro, inclusive para a prova do Enem, é um assunto muito importante, tá? E lembrar que a velocidade com que esses caras se propagam é igual para todo mundo. Beleza? Show de bola, questãozinha aqui tranquila, questão teórica, tá? Mas bem tranquila. Bom? Beleza. Vamos agora para o próximo problema, que vai ser o último problema da prova, que vai ser um probleminha aqui que envolve um pouquinho de eletrodinâmica, né? Então vamos lá. Uma pessoa comprou um chuveiro eletrônico e, lendo o manual de instruções do aparelho, encontrou as seguintes informações. Ele dá para a gente a potência, dá para a gente o consumo mensal de energia e dá para a gente a tensão, ou DDP. Após alguns cálculos, essa pessoa concluiu que o autor do manual considerou que os usuários desse chuveiro tomariam em um mês de 30 dias banhos que em um dia teriam a duração em média de... Bom, vamos lá. Então o que a gente precisa fazer é o seguinte. Ele deu para a gente a energia consumida e ele deu para a gente a potência. Vamos calcular o tempo de consumo. Como que a gente faz isso? É só lembrar que a energia é a potência vezes o tempo. De modo que o tempo de consumo vai ser a energia dividido pela potência. A energia é 42 kWh e a potência é 7 kW, né, gente? Repara que a potência ela é 7.000 watts, que eu posso converter em 7 kW. Aí olha que mágico, gente. Eu vou poder cortar o quilowatt com quilowatt. E o 42 por 7 vai me dar 6, né? Então eu vou encontrar que esse tempo é 6 horas. Tudo bem? Isso aqui ao longo de um mês. Se eu quiser saber por dia, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essas 6 horas e dividir por 30. E aí eu vou encontrar 1/5 de hora. E 1/5 de hora, gente, é 60 dividido por 5, 12 minutos. Então esse é o consumo em um dia. Alternativa C. Beleza? Então se eu gastar
por dia 12 minutos de banho, né? Em um mês eu vou gastar 6 horas de banho, o que com uma potência de 7.000 watts vai me dar uma energia consumida de 42 kWh. Beleza? Então reparem que aqui usar a energia em kWh é muito útil, porque aí como eu tenho a potência em watts, eu consigo passar ela para kW e aí eu já encontro o tempo em horas direto. Você poderia converter de kWh para joule, trabalhar com joule, watts e encontrar o tempo em segundos, e aí você converte isso para minuto e ok, mas daria muito mais trabalho fazer esse monte de conversão, assim é bem mais fácil. Beleza? Então é isso, gente. Vamos finalizar por aqui. Essa foi a prova de física para a galera da primeira fase da Unesp 2022, para a galera de exatas e humanas, tá bom? Uma prova que eu achei um pouquinho mais fácil que a de ontem. Confesso que eu achei essa prova um pouquinho mais fácil que a de ontem. Tirando algumas questões. A questão de calorimetria era com certeza a questão mais difícil dessa prova. Tá? Mas as questões de mecânica dessa prova estavam mais fáceis que as questões de mecânica de ontem, eu achei. Tá? Essa questão aqui está muito parecida com a questão de eletrodinâmica de ontem, bem parecida mesmo. Tá? A questão de ondas hoje foi mais fácil que a de ontem. A de hoje era teórica, mais tranquila. A de ontem envolvia ali refração de ondas do mar. Né? No geral, eu achei a prova de hoje um pouquinho mais fácil que a de ontem, pelo menos aqui em física. Beleza? Então é isso, gente. Brigadão. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like no vídeo se vocês curtiram e compartilhar, né, esse vídeo aí com quem possa se interessar por isso. Beleza? É isso, gente. Brigadão. Até a próxima.